de volta com o quarto e último bloco do Cidadania. Hoje tratando sobre o Poder Judiciário e a Magistratura Brasileira com o Dr. Herval Sampaio, que hoje é o nosso convidado entrevistado, né? E debatendo sobre esse tema, nós estávamos falando no bloco anterior sobre os juízes de ostentação, até mesmo como o Dr. Herval se referiu, né? A imprensa, principalmente, aí trazendo, né, algumas... Todo dia, Jorge. Algumas Você já percebeu? notícias. Todo dia tem uma notícia com relação à magistratura. E o alto custo do judiciário brasileiro, né? E nós estamos tratando, debatendo sobre isso. Inclusive, falávamos no bloco anterior sobre a estrutura do judiciário. E em relação a esse tema, doutor Herval, recentemente o TSE emitiu aí uma resolução pelo seu presidente, né, ministro Gilmar Mendes, onde faria, então, um rezoneamento, né, das zonas eleitorais. Então, popularmente, é como se o eleitorado ele passasse de uma zona para outra, porque determinada zona foi extinta. Qual o fundamento dessa redistribuição de zonas? Assim como nos tribunais de justiça também estão ocorrendo a extinção das varas, será que é plausível? E como isso pode afetar a população, né? Beleza, você tocou no ponto-chave. Porque tudo que a magistratura faz como expressão de um poder e por seus agentes, pessoas físicas, ocupantes de cargos públicos, membros de poder, em que pese a peculiaridade de ser servidor público, tem essa relevância social, essa magnitude de proteção, de efetiva tutela do direito. E aí, nesse cenário, a gente vê o quê? Extinção de zonas eleitorais, extinção de algumas unidades jurisdicionais em algumas cidades e até mesmo de comarcas. Primeira ideia, o poder público, de um modo geral, precisa, e aí eu respeito quem pensa em contrário, dar uma enxugada. Nós precisamos ser eficientes. Temos qualidade do serviço público prestado, mas com o menor custo possível. Então, a ideia de se fazer isso é, evidentemente, otimizar o dinheiro público de modo a enxugar gastos e diminuir, principalmente com o chamado custo pessoal, para que a gente possa avançar, aprimorar. Até porque quando a gente se planeja e tem gestão, não necessariamente a gente precisa de uma estrutura grande. Isso é planejamento. Agora, vamos dividir aqui a discussão. Eu vou até ser bem rápido para poder falar de mais coisas. Primeiro lugar, a questão das zonas eleitorais. Com todo o respeito que eu tenho ao presidente Gilmar Mendes e aos demais ministros da corte que endossaram essa resolução, é evidente que a gente percebe com muita preocupação que os custos que estão sendo colocados de diminuição dessas zonas frente, vamos dizer, à dificuldade de atendimento da população, principalmente com relação à sua expressão máxima, que é o exercício da cidadania, nos preocupa demais. E principalmente, o que nos preocupa mais é justamente essa questão de diminuir o que já não é bom, o chamado poder de fiscalização de um modo geral com relação aos abusos de poder, às compras de voto. Nos preocupa demais. Estados como, por exemplo, o Rio Grande do Sul, colocaram na ponta do lápis e se insurgiram contra essa medida. Está aí a maior confusão, porque o presidente do TSE disse que não ia passar a divisão dos valores necessários para o TRE Rio Grande do Sul, só ia passar daquelas zonas, ou seja, fazendo valer na prática a ordem de diminuição. E o próprio Rio Grande do Sul disse que esse custo que estaria sendo diminuído, ele na realidade não é proporcional ao que vai ser retirado do cidadão. Isso é que nos preocupa. Nas zonas eleitorais eu tenho uma preocupação muito grande. De um modo geral, com relação à justiça comum. Isso é uma ordem do Conselho Nacional de Justiça, os tribunais estão cumprindo. Claro que às vezes pode até ter distorções. Aqui, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, eu já consigo ver um bastante equilíbrio dos desembargadores, eles estão sendo bem cautelosos, eles agregaram 8 comarcas, eles extinguiram algumas varas no interior, agregaram outras, misturaram vara civil e criminal para haver uma maior equitatividade na prestação jurisdicional. Aqui em Mossoró, como até a gente já se posicionou naquele programa com Karina, como foi aqui a redistribuição, eu penso que é momento de também o Poder Judiciário colaborar, de também o Poder Judiciário participar dessa redução de custos necessárias. É assim que eu vejo
esse problema, o tratamento que nós devemos enfrentar. O Poder Judiciário é, evidentemente, da estrutura do poder público. E numa crise e dentro de uma necessidade de ter mais eficiência, ele também tem que fazer a sua parte. Particularmente, eu concordo também que há uma grande necessidade, né, de se enxugar o poder público, aquelas gorduras, como trazendo um pouco daí da sua fala, essas gorduras, né, que nós sabemos que o governo tem, só que me preocupa muito essa questão da redistribuição de zonas eleitorais, extinção de zonas, extinção também de varas nos tribunais de justiça, porque nós sabemos que o serviço público é, sim, precário, é deficiente, e se já estava desse jeito, com todo esse aparato judicial, imagine se restringindo. Então, realmente me preocupa. Nesse raciocínio, não tem como discutir de você, porque se já era ruim, e teoricamente de mim vai ficar pior. Mas eu penso o seguinte, vamos ver no que vai dar. Isso. Eu me preocupo com as zonas eleitorais. O que interessa eu é acho que não o vai ser serviço legal. seja eficiente. Então, se com mesmo a extinção de zonas, o serviço, se ele for eficiente e ele chegar ao seu destinatário final, então... Eu não acredito nas zonas. Eu acredito nos tribunais de justiça. Porque eu estou vendo justamente aquela sensibilidade, aquela preocupação maior também com o cidadão. Já não vejo tanto, eu vou ser sincero, por parte do Tribunal Superior Eleitoral, principalmente no combate ao abuso de poder e à compra de votos. Doutor Herval, falando agora em relação a algumas decisões que têm aí causado um certo alvoroço na população, né? Recentemente, né, houve um caso, uma denúncia, né, de estupro, e o juiz optou por liberar o cidadão que se encontrava preso, né? E na sua decisão, ele colocou, conforme o tipo penal, ele colocou que entendeu, assim como o Ministério Público entendeu, que não houve constrangimento e nem violência. E aí, até mesmo depois dessa repercussão, né, negativa, ele veio a se explicar que os termos constrangimento e violência tinham sido analisados do ponto de vista jurídico, que penal, não é isso, técnico, isso, e que não em si não tem o mesmo significado, né, que nós conhecemos popularmente. Verdade. Então, assim, como até mesmo em relação a esse caso em concreto, é patente, né? Eu não posso nem comentar caso concreto, mas vamos ser bem pragmáticos. É óbvio que para qualquer mulher, e aí eu me solidarizo com todas as mulheres, e na realidade até se fosse um homem mesmo, sofrer uma ejaculada, me perdoe a expressão, para não dizer o nome mais feio, mas todo mundo sabemos, isso para quem sofre é constrangedor. Na acepção fática, né? Vulgar da palavra. Isso. E aí, trazendo esse caso como parâmetro, como o senhor acredita que a imprensa ela pode influenciar e até usando o termo manipular a população em relação eu me preocupo demais, sabe? Eu me preocupo e aqui eu não posso, você sabe, Joyce, eu até já me atrevo demais. Eu até presto mais uma confissão, como eu já fiz em diversas outras participações, como eu tenho aqui na nossa TCM, né? Aqui nós somos o canal 16 da TCM, e eu tenho um quadro Direito de Todos, parceria também com o Instituto. Eu já confessei lá que, em tese, eu posso ter cometido até uma infração quando eu comentei, com todo respeito, as declarações, no mínimo, polêmicas e distorcidas e sem preocupação com a imagem do judiciário do ministro Gilmar Mendes. Mas, regra geral, eu não costumo comentar. Você sabe, eu nem posso, porque eu estaria incidindo em uma infração o chamado Código de Ética da Magistratura. Mas vamos tentar abstrativizar a situação. Uma coisa patente, pessoal. Não engrandece a própria sociedade, em que pese o clamor social, em que pese a liberdade de expressão. Eu sou, inclusive, defensor de uma liberdade de expressão praticamente absoluta, desde que você se responsabilize pelos possíveis prejuízos que você ocasiona a quem você atinge, em especial quando você atinge a honra das pessoas. O que me preocupa é você achincalhar o magistrado que deu essa decisão, que eu não vou comentar o mérito, como eu escrevi um texto com o nosso querido produtor do programa Cidadania, não é? Eu escrevi um texto criminal ou eleitoral. O que interessa é o efetivo cumprimento da lei. Por quê? Porque o que eu fiquei, evidentemente, também constrangido pelo colega, podem me criticar, é justamente o colega cumprir a lei, ou seja, analisar que aquela situação em específico, segundo ele, sem adentrar o mérito, não se amoldava ao tipo penal de estupro, e se na visão dele não se amolda ao tipo penal de estupro, é óbvio que ele não pode fazer valer a vontade dele. Isso é importante. A sociedade tem como maior garantia
justamente que o juiz cumpra a lei, de que ele não seja na visão clássica, né? E essas críticas eu atribuo que ele faz um grande bem para a democracia brasileira, o professor Lênio Steck, numa visão solipsista, numa visão individual, numa visão subjetiva. É óbvio que o juiz tem que cumprir a Constituição e as leis. Então, o que me preocupa foi tudo aquilo que os donos da verdade nos Facebooks, nas redes sociais, colocando, inclusive, também de forma tão constrangedora, não era tão a preocupação de constrangimento, colocando a cara do magistrado, né, com sêmen. E isso, evidentemente, vai contra a magistratura que protege a sociedade. Eu não estou dizendo que o juiz estava certo ou errado, até porque, e aí eu não vou comentar, a análise, logo após nós vimos no sábado que o jovem foi preso de novo, a análise poderia ter sido feita sobre outro viés. O viés de que ele não tinha o discernimento mental completo, como parece que ele não tem. O próprio pai dele disse. Tanto é verdade que, àquela altura, ele já tinha sido pego 16 vezes, no que eu chamo de reincidência substancial. Mas o que eu chamo a atenção para finalizar, Joyce, a gente queria poder ficar muito aqui discutindo, não só esses casos, outros, evidentemente com essa preocupação, é você achincalhar um servidor público que, segundo os seus colegas e a Associação dos Magistrados Paulistas, é um servidor público exemplar, é um juiz corretíssimo, que cumpre a lei, cumpre a Constituição, e que pode até ter se equivocado, eu não quero dizer isso, mas que ele fez valer uma discussão que o Brasil precisa enfrentar. O juiz não pode trazer para a decisão que não é dele os seus valores. Ele mesmo disse que ele achou repugnante, asqueroso, ele ficou chateado, ele pessoalmente estava puto, talvez ele quisesse meter a mão na cara desse cidadão. Até mesmo porque ele poderia estar naquele momento pensando na mulher dele que poderia ter levado essa ejaculada, ou a filha dele, ou o que quer que seja. Mas não é assim que uma sociedade democrática vai construir, inclusive, o presente e o futuro. Nós temos que cumprir a lei. Então não é assim, é isso que eu peço. Mais calma nesse momento da sociedade. Nós estamos com os valores invertidos. Nós estamos transformando, muitas vezes, os julgadores, as pessoas que vão cumprir a lei, em bandidos. Estamos transformando a magistratura em réu. Pelo amor de Deus, que inversão de valores é essa? Será que os juízes brasileiros são os grandes culpados por tudo isso que está acontecendo no Brasil? Pelo amor de Deus, é óbvio que não. E se tem distorção, vamos resolver essas distorções em concreto. É isso que a gente deve fazer em cada situação peculiar. E a gente tem que informar ainda que o Poder Judiciário ele é regido pelo princípio da inércia, né? Ele não pode, de ofício, automaticamente instaurar um processo, por exemplo, ajuizar um processo. Inclusive, o juiz ele está restrito ao que se pede. Então, se o Ministério Público ou o delegado de polícia não pediu a prisão, ele não poderia deferir a prisão, se não tinha esse pedido, né? E sem ouvir, ali está o início do processo, né? O que causa realmente espécie nessa situação, parece que é a quantidade de vezes que ele foi preso, né? Que era 16 vezes naquele momento. Pois é, doutor Eval, nós teríamos ainda outros questões. Mas falar nisso, dessa quantidade de prisão, só para finalizar, já que você falou dos cursos gratuitos nossos, o pessoal está gostando tanto de prisão, vá no nosso site, institutonovoeleitoral.com.br, você vai ter 15 horas aulas gratuitas de um curso meu, inclusive sobre a lei de prisões, para você entender essas reincidências, quando é que deve manter preso, quando é que deve soltar, inclusive lembrando que, regra geral, o réu responde em liberdade. Doutor Eval, nós ainda teríamos outros temas a debater. É um tema realmente importante e muito amplo, né? Mas em virtude do tempo não será possível. No próximo programa o senhor retornará aqui ao meu lado. Já, e outro perfil. E quero até justificar no final, para não sermos criticados como corporativistas do programa. Nós, juízes brasileiros, primeiro, não temos dinheiro, regra geral, 17 mil, para estar pagando, que é caríssimo as mídias, e nós temos que respeitar os nossos profissionais de marketing e publicidade. É caríssimo ter espaço na grande mídia. Então, quando a gente tem um espaço numa TV pública como essa, a gente tem que usar para esclarecer. Foi isso que o programa Cidadania fez, e eu me orgulho de, junto com toda a produção e a própria TV, ter aceitado realmente indiferente. Ou seja, nós fomos aqui contra-majoritário,
Porque a grande mídia está trazendo o lado negro de toda essa história, colocando o juiz como se ele fosse o grande culpado de tudo que está acontecendo no país hoje, a bola da vez. E nós sabemos, as pessoas esclarecidas, as pessoas que são cidadãos e que buscam cidadania, que é o que a gente mais faz aqui, com certeza não vão cair nessa conversa, nessa lorota. Valeu, pessoal. Nós agradecemos, então, a sua participação, doutor Erval, e voltaremos, então, na próxima semana com outro tema a ser debatido aqui no Cidadania. Até lá! Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.